Bom, a gente vai continuar falando de empresas por aqui, né? Hoje começando aí a falar um pouco do setor de shoppings, né? Multiplan, inclusive, que recentemente aí teve recomendação de compra, né, pelo Bank of America elevada, né, com preço-alvo aí a R$ 29,00, né? Como que foi o segundo trimestre aí da Multiplan, Alex? A gente sabe que tem essa retomada, tudo vem favorecendo bastante, mas a gente tem essa variante Delta aí na frente, mas ao mesmo tempo vem o Bank of America que recomenda, compre, né? Não só Bank of America, mas também como Aliança Sonae, que a gente também vai falar hoje por aqui, ou seja, ainda tem oportunidade então aí no setor. Débora, de acordo com os analistas, sim, e a gente vai passar até mesmo o consenso do mercado desses analistas que acabou de falar, tá? Sobre a Multiplan, Débora, né, eu sou muito suspeito porque eu fiz até mesmo uma análise presencial na data de hoje, né? Tomei a segunda dose da vacina dentro da própria Multiplan, né? Então, isso também é uma ação não só da Multiplan, mas dos principais grandes shoppings do Brasil para levar, né, a vacinação, acelerar a vacinação do Brasil todo, né, utilizando estacionamento, enfim, toda a infraestrutura de um shopping center, né? Inclusive, Débora, eu vou falar um pouquinho sobre essa experiência do usuário, que é não só a vacinação, que é um fato atípico, mas o dia a dia de um shopping center, que também pode ser utilizado para qualquer outro shopping, mas a Multiplan tem uma qualidade, né, tanto dos ativos de forma geral, mas também do seu user experience, né, ou seja, a melhoria também da satisfação dos seus clientes. Mas vamos falar um pouquinho de número, né, tanto operacional, número financeiro, para fazer um pouquinho aqui, uma mini aula aqui de Multiplan para todo mundo conhecer. Se você não conhece, vai conhecer aqui agora. Você que já conhece vai conhecer um pouquinho mais dos números do segundo trimestre, tá? Então, horas em operação próximas a 100% em julho, ou seja, o que significa, né, que praticamente o shopping está no nível pré-pandemia em relação, né, a horas de operações, né, tanto em fluxo e também estacionamento, né, venda de lojistas. Aqui está falando de horas mensais em operação, chegando a 97%. Ou seja, praticamente ali a retomada da vacinação nos últimos 3 meses, todos os shoppings da Multiplan estiveram abertos de forma simultânea, embora operando com restrições, tá? Próximo slide que nós temos aqui, tendência positiva após reabertura no segundo trimestre, com a receita de locação, né, acima de 2019, né? Ou seja, o que aconteceu para justamente a Multiplan ter uma receita de locação acima, até mesmo no nível pré-pandemia. O que acontece é que a Multiplan tem uma qualidade, né, dos seus ativos muito elevada. E trazendo um movimento, né, de vacância muito forte que foi promovido pela pandemia, ou seja, as lojas de forma geral, não só a Multiplan, mas praticamente todos os shoppings do Brasil todo tiveram vacância, ou seja, os lojistas ou talvez mesmo não tinham um fluxo de caixa muito bom para pagar o aluguel, ou não teve demanda, ou mesmo, até mesmo o shopping teve que fechar, né, de forma forçada, né, teoricamente, porque o governo ali decretou, né, o lockdown, né, em algumas cidades, em todo o Brasil. Então isso forçou, né, principalmente uma vacância maior quando a gente analisa o histórico, né, da vacância da Multiplan nos últimos meses, últimos trimestres, né? Então o que aconteceu? Com esses imóveis vagos, teve ali uma mudança de mix de cliente, né, com essa retomada, ou seja, esses imóveis tiveram que ser ocupados. E o que aconteceu? 2 primeiros pontos, né? O novo lojista que entrou, né, nesse imóvel, ele teve já o valor revisado. Está vendo tanto o IGPM também revisando os aluguéis para cima. Um outro movimento que já são lojistas da Multiplan, então, por exemplo, um lojista X, ele possui uma loja em determinado shopping, né, de um tier ali mais menor, ou seja, um shopping com menos qualidade, e o aluguel dele foi reajustado pelo menos pelo IGPM, né? Então, o que aconteceu? O aluguel dele foi muito ajustado, né? Ou seja, ele falou, será que realmente vale a pena eu pagar um aluguel tão alto assim, se provavelmente agora, né, na Multiplan tem loja sobrando, né? Ou seja, é muito difícil ter uma loja sobrando ali numa localização que eu estava tanto esperando ali, então ele vai lá, muda, é um movimento que a gente fala, um flight to quality, ou seja, né, que a gente fala aqui um movimento, né, um voo para qualidade, ou seja, os lojistas mudando, né, o padrão de loja, justamente que eles entendem que não só, né, o e-commerce que vai funcionar, ou seja, não é só o canal digital que vai funcionar no pós-pandemia, né? Ou seja, a parte física também tem um brand muito importante, ou seja, para fortalecer a própria marca, até mesmo para fazer como, né, um hub, né, de entrega de produtos, você pode retirar na própria loja. E também, ao mesmo tempo, vai agregando diversos outros produtos, até mesmo com o aplicativo da Multi, né, que o consumidor pode comprar ali e escolhe, né, por onde ele quer receber. Então, tem diversas opcionalidades que demonstra, né, ou seja, que a companhia pode elevar, né, o preço do metro quadrado, né, do aluguel, e isso traz uma receita de locação acima do nível pré-pandemia, tá? Então, a companhia percebe, né, tem essa percepção de valor intrínseco ali dos ativos, né, também do serviço, da qualidade, localização, né, e vê como uma oportunidade de crescimento de receita, tá? Bom, agora que eu falei um pouquinho sobre isso, a gente está falando sobre iniciativas de apoio a lojistas, ou seja, o Multiplan não deixou os lojistas de lado, né, nesse movimento
né, muito desafiadora ali pela pandemia, né? Como eu disse, né, alguns lojistas com dificuldade de capital de giro, né, fluxo de caixa para pagar, né, os aluguéis, enfim, as taxas de condomínio, também a parte de promoção. O que eles fizeram? Eles começaram aí, né, justamente tendo essa redução de inadimplência líquida mais baixa, ou seja, o que eu estava falando, segundo trimestre do ano passado, para traduzir em números, né, 16,3% de inadimplência. Isso é muito ou isso é pouco? Isso é muito. Por quê? 16% de todas as lojas da Multiplan estavam vazias. E agora? 5,7%, ou seja, reduziu muito, né, a relação de inadimplência e vacância. Então, se a vacância diminui, a inadimplência diminui, justamente porque tem novos lojistas, né, pagando até mesmo em dia, né, então traz ali uma melhoria também no fluxo de caixa da companhia. Então, aqui, taxa de inadimplência. Aqui, custo de ocupação, tanto em cargos comuns como os de venda e aluguel de vendas. Ou seja, isso a gente consegue observar em relação, né, principalmente da média dos períodos, está em torno de 7% dos encargos comuns, né, sob o percentual das vendas, e o aluguel com o percentual das vendas está falando de 7,7% também. Está bem em linha com o histórico, somente no segundo trimestre, que aumentou bastante. E nesse momento muito desafiador, no ano passado, a Multiplan ajudou bastante. Tá? O fundo de promoção, né, eles bancaram, em relação a condomínio também eles facilitaram. Teve algumas notícias também de alguns lojistas, né, sobre esse reajuste, né, sobre, né, o GPM, né, nos contratos de locação. Isso eles resolveram caso a caso, de acordo com cada time comercial, de acordo com cada relacionamento com o seu cliente. Ou seja, eles não resolveram isso de uma forma, né, automática, né? Ou seja, um cliente tem todas as condições. Não, depende do relacionamento do cliente. Tem lojista que tem ali 3, 4 lojas da Multiplan espalhadas no Brasil todo, tem um que só tem uma loja pequena, o outro é um lojista grande. Então, cada time comercial se dedicou para a situação específica para atender de uma forma muito positiva o seu lojista no momento que ele mais precisou, que foi o momento da pandemia. Tá? Então, até mesmo para ajudar o próprio shopping para continuar com as marcas e para o consumidor também, né, ter ali as marcas, né, de qualidade nos seus shoppings, né, nos seus ativos. Tá? Passando aqui para o próximo slide, a gente vai falar sobre indicadores. Né? Eles multiplicaram indicadores. Né? Por que é isso? Né? Ou seja, eles multiplicaram indicadores operacionais financeiros, né, como resultado da melhoria do cenário externo, né, o cenário macro, né, o cenário top-down, somado à gestão da Multiplan. Né? Até o próprio Pérez, né, para quem não conhece, né, o executivo, né, o CEO da Multiplan, é um dos mais longevos, né, na indústria de malls, né, da parte de shoppings. Então, ele é muito respeitado, né, ele toca muito bem a gestão, isso que também você consegue observar até nos relatórios das principais casas de análise. Tá? Então, isso é um fator qualitativo, mas, ao mesmo tempo, juntando aí a gestão da Multiplan, que eles abordam aqui, aliado ao cenário macro, ou seja, aceleração da vacinação, crescimento da economia, né, demanda de consumo reprimida, aumenta o quê? Receita de aluguel, 4 vezes, same-store sales, venda das mesmas lojas, crescendo 5 vezes, receita de estacionamento, falei lá no começo da apresentação, né, cresceu 7 vezes. Também a gente consegue ver fluxo de caixa, EBITDA, né, tudo crescendo, EBITDA crescendo mais de 20 vezes, tá? Resultados financeiros, né? Acho que é muito importante. Lembrando que a base do ano passado, que foi o segundo trimestre de 2020, é onde teve lockdown, é onde as lojas, os shoppings, né, as lojas estiveram fechadas. Então, lembrando que essa base operativa você vai ver uma grande discrepância, né, de quase, a gente está falando aqui de quase 100% de lojas abertas, né, e comparado com lojas fechadas. Então, você vai observar aqui uma relação dos números operacionais financeiros, né, uma forma ali muito grande, né, um absurdo. A gente está falando, por exemplo, fluxo de caixa operacional, crescendo quase 870%, né? E também, quando a gente vê aqui o NOI é muito importante para quem analisa real estate, né? Também, crescendo um pouco mais de 87 de margem, crescendo 20,6%, tá? Quando a gente vê aqui lucro líquido, cresceu 32%, 94 milhões, lembrando, né? Ou seja, quando a gente compara aqui na parte do ajustado, consegue observar aqui 37,5% de crescimento, tá? Então tem alguns números aqui embaixo, são números ajustados, né? E também a companhia tem aí com aumento de receita e redução de despesa, né? Então reduzindo G&A, ou seja, reduzindo gastos gerais administrativos, aumentando sua receita, né? Diminuindo inadimplência, consequentemente a sua vacância. Toda essa fórmula traz ali, né, com crescimento e maiores margens de indicadores financeiros, tá? Bom, estrutura de capital, acho que é interessante a gente citar isso, né? A companhia possui um pouco mais de 1,14 bilhões de reais, né, de caixa, né? Isso basicamente a gente consegue ver, a companhia consegue cobrir, né, a sua dívida, né, em torno ali o 2022, 2023, né? Então, o segundo semestre a companhia tem 306 milhões de dívida. A gestão passiva de ativos, né, reduz a amortização de curto prazo, que simboliza isso. Olha a relação, né, de gestão, né, do capital de giro e estrutura de capital. Então, eles jogam a dívida para frente, né, reduz o custo médio da dívida. Então, o custo médio em 5,32. A gente consegue ver a dívida líquida 2,3 bilhões de reais, a companhia tem um pouco mais de 1,14 bilhões, como eu disse.
E também colocando aqui o valor justo das propriedades, são 21,353 bilhões de reais, tá? São mais de 21 bilhões de reais de valor justo das propriedades. E quando a gente compara aqui a dívida líquida pelo valor justo, são 10,8%, tá? Relação dívida líquida por EBITDA, muito interessante a gente olhar sempre esse gráfico. Não sei se vocês conseguem observar aqui, mas a gente consegue observar essa linha, né, que é a dívida líquida por EBITDA, que a gente consegue ver a alavancagem financeira, chegou a bater 3 vezes, agora está em 1,99 vezes. Estão arredondando 2 vezes dívida líquida por EBITDA. Qual que é essa linha amarela aqui que está escrito 4 vezes, né, que é o covenants, né, ou seja, os limites de alavancagem. Ou seja, de acordo com as suas emissões de dívida, tem alguns acordos que eles não podem ultrapassar 4 vezes dívida líquida por EBITDA. Agora está bem tranquilo, está na metade, né? Está em 2 vezes, eles conseguem até mesmo, caso eles queiram, né? Consequências de mercado também, querer se alavancarem, tá? Mas está falando números mais corretos, 1,99 vezes, né? Dívida líquida por EBITDA, tá? Bom, agora a gente vai falar um pouco mais sobre a estrutura de capital, né? Sobre o breakdown, né? Da relação da estrutura da dívida. Um pouco mais ali de 84% é CDI, né, atrelado do CDI, TR, ali acho que não tem grande relevância, 12,6% e outros 3,3%. Ou seja, aumentando a taxa básica de juros, né, ou seja, a curva de juros subindo, a gente observou ao contrário no ano passado, né, até certo momento. Agora, né, de um ano passado para cá, né, a gente viu um movimento já de aumento da curva de juros, né, ou seja, saiu de 2%, agora é 5,25%, mas agora que a gente observou uma relação de diminuição do custo médio da dívida. Você lembra que a gente estava falando, né, na ordem ali de 5,32% custo médio? Aonde que esse custo médio estava lá em março de 2018, nível pré-pandemia, né? Estava em 7,79% do custo médio, né? Enquanto, né, a taxa Selic estava em 6,5%. Né? E agora? A gente está com uma Selic de 5,25%, né? Lembrando, claro, que aqui no segundo trimestre está desatualizado, né, a Selic, mas lembrando que o custo médio está em 5,32%, ou seja, o custo médio está de acordo com o preço da Selic. Se a Selic aumenta, consequentemente, o custo médio da dívida também vai aumentar. Tá? Então a gente vê aqui a relação do custo médio da dívida por índice, né? A gente consegue ver algumas representações aqui referente pela taxa de juros médio e desempenho do índice por peso aqui, né? Ou seja, a gente consegue observar em relação a isso, tá? Bom, o que nós temos para comentar agora, né? As ações da Multiplan, né? Multi3, somente tem as ações da Multi3, lembrando que a companhia tem ali uma média diária, né? Número de negócios, né? De volume, né? Ou seja, novos investidores, pessoas físicas entrando, a gente está falando aqui de números de 7 vezes mais, né, do que 2019, e o valor da Multiplan, valor justo 30% superior ao valor atual da empresa, né, que a gente fala de Enterprise Value, né, o famoso EV, tá? Quando a gente pega aqui dívida, valor da companhia. Por que aumentou 7 vezes, né? Basicamente porque na pandemia, né, as ações da Multiplan se desvalorizaram muito, não só a Multiplan, mas todo o setor. E os números, né, quando a gente vê que observa aqui novos investidores, pessoas físicas entrando no papel, aumenta volume e, consequentemente, acredita no case, né, na retomada da economia e dos ativos da Multiplan. Tá? Então, isso que a gente consegue tirar aqui, né, de conclusão. Agora a gente vai falar um pouquinho, como a Débora comentou, alguns números, né, alguns consensos de mercado. Agora a gente vai trazer aqui as projeções dos principais analistas. A gente está falando aqui de consenso médio de EBITDA no terceiro trimestre. O mercado espera 187 milhões. Lembrando que a companhia reportou 190 milhões de EBITDA no segundo trimestre e um salto para 335 milhões de EBITDA no quarto trimestre. Tá? Essa é a expectativa do mercado. E agora, para preço-alvo, nós temos 11 recomendações de compra, 2 tanto de venda, tanto de neutro, tá? JP Morgan recomendando R$ 28,00, Goldman Sachs recomendando venda a 21, Morgan Stanley recomendando neutro a 23, Banco do Brasil compra a 29,50, Credit Suisse também outperform acima da média do mercado em R$ 29,00. Também temos a Level Financial a 28, também temos Bradesco BBI a R$ 32,00, assim como o Banco Safra também a R$ 31,30. Então o BBA também colocando neutro a R$ 31,00, Débora. Então esse é o principal, né, número consenso do mercado, como você disse no começo da apresentação, sobre as ações da Multiplan.